Nota oficial da Nova Semente. React Ezequiel Gomes. Sejam bem-vindos ao canal Vem Senhor Jesus, e hoje eu gostaria de trazer para vocês a minha reação, o meu react, sobre a última nota oficial da comunidade da Nova Semente, em relação aí à organização adventista do sétimo dia, que tem por contexto o afastamento do pastor Edson Nunes, da liderança da comunidade da Nova Semente, e que está gerando aí um pouco de discussão entre a comunidade da Nova Semente e a administração da igreja, especialmente no âmbito da Associação Paulistana, mas como a gente vai ver no React, a comunidade da Nova Semente já apelou para a intervenção da União Central Brasileira, da Divisão Sul-Americana ou até mesmo da Associação Geral dos Adventistas do Sétimo Dia para tratar aí um pouco a questão do afastamento do Edson Nunes da comunidade. A gente já vai entrar no React, onde eu vou mostrar para vocês o vídeo da nota oficial e vou comentando aí algumas coisas, fazendo pausas, tal, etc. Mas antes disso, eu tenho um recadinho especial para quem segue o Ezequiel Gomes, gosta do trabalho dele, se beneficia com o que ele realiza aqui no YouTube e de alguma maneira pode e deseja ajudar o trabalho do Ezequiel. Eu estou gravando esse vídeo na passagem do dia 17 de julho, que é domingo, para 18 de julho, que é segunda-feira. Nesta segunda-feira, eu tenho um compromissozinho financeiro que eu não tenho condições de honrar, porque eu realmente estou quebrado nesse mês de julho, e eu tenho uma fatura do cartão para pagar amanhã, segunda-feira, de R$ 1.700. Tenho R$600, falta 1.100. Se alguém puder ajudar com qualquer valor, de 1 centavo até os R$1.100 total que falta para eu pagar o cartão e quiser e puder ajudar, fique à vontade. Mas esse recado é somente para as pessoas que conhecem o Ezequiel, acompanham o Ezequiel, gostam do que o Ezequiel faz, se beneficiam com o que o Ezequiel faz e podem e querem ajudar. As demais pessoas que talvez até estejam conhecendo o Ezequiel Gomes pela primeira vez aqui nesse vídeo não são chamadas a apoiar financeiramente o nosso trabalho, tá bom? Beleza? Recado dado, Pix vai ficar na descrição, o Pix é o meu e-mail, tá? ezeksalt@hotmail.com. Então só fazer o Pix para esse e-mail e cai lá na minha conta, beleza? Espero que vocês possam ajudar. Quem não puder ajudar, não se sinta mal, não tem nenhum problema. Que a graça e a paz do Senhor seja com todos. Então, a gente sai desse ambiente aqui e vamos lá fazer o React. Vem comigo. Bom, meus amados irmãos e irmãs, aqui estamos no ambiente onde a gente vai fazer o React, dessa nota oficial do Conselho Administrativo da Comunidade da Nova Semente. Mas antes de começar o React, deixe-me apenas enfatizar algumas questões a respeito da minha pessoa e da minha história, que podem ser importantes para vocês entenderem como é que o Ezequiel adquiriu os conhecimentos que ele tem para fazer os Reacts e as afirmações que ele vai fazer aqui dentro desse vídeo. O meu objetivo não é usar a história do que está acontecendo agora, nesse momento, com a Nova Semente, nesse embate com a Associação Paulistana, com a União Central Brasileira, com a Divisão Sul-Americana ou com a Associação Geral, simplesmente para falar do meu caso. Mas é importante eu falar do meu caso, especialmente porque deve ter gente que não me conhece assistindo esse vídeo, para entender um pouco como que a gente construiu o nosso entendimento a respeito de tais e tais questões que nós vamos falar a respeito nesse material. Então, eu sou ex-pastor adventista do sétimo dia, eu fui excluído do ministério, não é que eu fui transferido do local onde eu atuava, tá? Sob a acusação de que eu tinha transgredido regulamentos da igreja quando eu fui na manifestação a favor do impeachment da Dilma Rousseff. Acontece que o Ezequiel Gomes é uma pessoa que gosta de estudar não somente a teologia da igreja, a história da igreja, mas também, olha só, os regulamentos da igreja. E a verdade é que não é todo mundo que conhece as discussões a respeito dos regulamentos da igreja, e por isso eu tenho um pouco mais de conhecimento do que a maioria a respeito destas questões. Não quer dizer que eu sou o dono da verdade quanto a isso, posso cometer erros de julgamento, erro do desconhecimento de uma praxe ou de outra, mas no geral a gente conhece muito bem os regulamentos da igreja,
as praxes, o manual da igreja, o espírito de profecia, a Bíblia e tudo mais. E é nesse contexto que a gente vai fazer o react sobre essa nota oficial da comunidade da Nova Semente em relação aí ao desligamento da Nova Semente, não do ministério, do pastor Edson Nunes, que ficou meio mal feito, meio ruim, contraditório e tudo mais. E aí a gente vai fazer um pouco do react sobre esta situação, beleza? Então, vamos lá pro vídeo. O Conselho Administrativo da Nova Semente, por unanimidade, decidiu realizar uma nova declaração oficial. Bom, legal que ela enfatizou o ponto da unanimidade, quer dizer que o conselho ali, ou a comissão da Igreja da Nova Semente, está bastante unida nas disposições que vão tratar aí nessa nota oficial. Conforme segue. O Conselho Administrativo da Nova Semente se reuniu com os líderes da Associação Paulistana da IASD, ali representados pelo pastor Romualdo Larroca, presidente, o pastor Ronaldo Alberto de Oliveira, secretário, e o pastor Vicente Pessoa, ministerial. Bom, esses dias eu fiz, inclusive, alguns vídeos a esse respeito, né, previamente, e inclusive mencionei o pastor Ronaldo de Oliveira como uma das pessoas, né, que tinha também sido vistas nas manifestações contra a Dilma Rousseff, a favor do impeachment da Dilma, na época lá que teve as manifestações, nos anos de 2014, 15, 16, e etc. Inclusive, vou mostrar para vocês aqui, ó. Esse é o pastor Ronaldo Alberto de Oliveira. Nesse momento, então, segundo o vídeo da menina ali da Nova Semente, é o secretário da Associação Paulistana. Naquela época, que eu me lembro, ele era o ministerial do campo, tá bom? Inclusive, para quem não sabe, eu processei a Igreja Adventista do Sétimo Dia em função, né, do meu desligamento do ministério e coloquei no meu processo fotos do pastor Ronaldo Alberto de Oliveira lá nas manifestações na Avenida Paulista, pedindo o impeachment da Dilma, para demonstrar que não tem nenhuma incongruência entre você ser um pastor adventista do Sétimo Dia e se manifestar contra o impeachment da Dilma, tá bom? Então, vamos voltar lá. No dia 14 de julho de 2022. Então, essa comissão aconteceu, né, essa reunião da comissão com a administração do campo dia 14, a gente está gravando esse vídeo do dia 17 para o dia 18, então com 3 dias aí de diferença. Foi apenas nesta reunião que a Nova Semente foi oficialmente comunicada a respeito da retirada do pastor Edson Nunes Júnior de suas atividades enquanto pastor da comunidade. Bom, então pelo que dá para entender, só foi então agora no dia 14 que a Nova Semente foi comunicada oficialmente da saída do Edson Nunes. Então, até então, esse era um afastamento dele meio que não oficial, não formalizado, né? O que é até um pouco estranho, né? Porque geralmente o momento em que uma comunidade toma consciência de que o pastor está sendo transferido é no primeiro momento em que essa notícia chega, né? Não tipo um tempo depois. Então, se a comunidade já estava sabendo antes desse dia 14, quer dizer que houve realmente, de fato, um processo atropelado, para dizer o mínimo, né? O motivo que ensejou esta decisão unilateral foram, nas palavras do pastor Romualdo Larroca, supostas preocupações teológicas. Preocupações teológicas, então, foi o que o presidente da Associação Paulistana, o Romualdo Larroca, alegou para fazer essa transferência do Edson Nunes. É importante a gente lembrar que preocupações teológicas não são um motivo muito comum de transferências de pastores, não é verdade? Até porque, conforme diz a literatura oficial da Igreja Adventista do Sétimo Dia, por exemplo, no livro Questões sobre Doutrina, a organização adventista ela não faz assim uma manipulação do pensamento dos teólogos e pastores adventistas. Existe uma certa liberdade de pensamento teológico dentro do adventismo, de maneira que é bem estranho esse motivo oferecido pelo Romualdo Larroca para afastar o Edson Nunes da Nova Semente. Um outro ponto importante também para dizer é que geralmente, né, quem vai fazer uma avaliação de questões teológicas
de um pastor, especialmente um pastor acadêmico com doutorado, etc., geralmente é uma banca de acadêmicos, não é um presidente de associação, né? O Romualdo La Rocca, com certeza, é uma pessoa que mal sabe português, né? Como é que ele vai avaliar as preocupações teológicas da teologia do Edson Nunes, que está muito baseado no estudo da língua hebraica, né? Vai ficar bem difícil, né, La Rocca? Então é bem estranho esse motivo concedido aí para o desligamento do Edson Nunes da Nova Semente, a transferência dele para outro lugar. A natureza destas preocupações teológicas, entretanto, não nos foram especificadas. Isso é um ponto interessante, assim. Ela está dizendo que ele falou que tem preocupações teológicas, afastou ele da Nova Semente para ser transferido para não se sabe onde, mas não especificou os problemas, né? Vê que assim, olha, eu fui desligado do ministério sob a acusação de que eu tinha sido visto na manifestação, isso era contra as praxes da igreja, e nunca foi me mostrado especificamente nenhuma praxe que eu teria transgredido, nada assim de forma materializada, sempre esse negócio meio etéreo, né? Esse é o modus operandi, de fato, da organização adventista. De modo que até o momento continuam obscuras. Então, ela está dizendo que os motivos dessas preocupações teológicas são obscuras, né? Porque não se fala especificamente o que é, né? Se coloca uma coisa genérica no ar e se justifica uma decisão e acabou. Aproveitamos a presente declaração para novamente reiterarmos que nós, da Nova Semente, não conseguimos, mesmo com muito esforço, enxergar qualquer dissonância entre o que o pastor Edson Nunes Júnior tem pregado em nosso púlpito, ou postado em suas redes sociais, ou falado em qualquer outro local, com as 28 crenças fundamentais da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Pô, isso é muito legal da parte da comunidade, né? Ela está dizendo que nem se esforçando não dá para ver onde que está a suposta desarmonia entre o que o Edson Nunes prega, seja na igreja, na rede social, em podcast, onde for, com as crenças fundamentais da Igreja Adventista do Sétimo Dia. É verdade que gente burra e maldosa tenta lançar sobre o Edson Nunes a pecha de herege, de negar a trindade, blá blá blá, mas nada do que ele falou até onde foi revelado publicamente tem a menor implicação desse tipo de coisa, né? É que, de fato, as pessoas em geral dentro da igreja são muito mal educadas teologicamente, até porque elas são lideradas por gente como Romualdo La Rocca, o Maurício lá da União Central Brasileira, gente de baixíssimo nível intelectual. Então, de fato, tem muito membro da igreja que acaba que meio que não consegue entender muito bem aonde conduz um argumento XYZ. Por exemplo, no caso mais específico aí, onde o Edson Nunes falou sobre a ideia ali do texto literário de Gênesis 2, Gênesis 1 e 2 e etc e tal, o façamos, né, ser uma inclusão de Deus e a terra e não trindade, é uma coisa que não tem nenhuma implicação contra a doutrina da trindade. Uma vez que mesmo teólogos trinitarianos e mesmo a teologia adventista diz que a trindade ela é mais claramente apresentada no Novo Testamento e não no Antigo Testamento. Então, todas as passagens que às vezes são usadas do Antigo Testamento para dizer que existe uma possível indicação da doutrina da trindade, elas são seminais, elas são menos explícitas, elas são mais debatíveis. Então, não existe nenhum problema de você crer na doutrina da trindade, mas ao mesmo tempo entender a dinâmica do texto de Gênesis 1 e 2 de uma forma não dogmática, não sistemática, mais orientada pelo texto, e aí pode se entender dessa forma como o Edson Nunes está colocando, né? Como o façamos incluir Deus e a terra, porque são os dois únicos agentes de verbo dentro do contexto do capítulo, e pode se entender um pouco de outras formas, que não seja essa papo de que o façamos é Pai, Filho e Espírito Santo. Entendeu? E não tem nenhuma implicação do tipo, entender como Edson Nunes entende, quer dizer que ele adora a mãe natureza, a Gaia, e rejeita a trindade. Ele mesmo, inclusive, demonstra claramente que ele rejeita todos esses tipos de leitura, né?
e etc e tal. Então é simplesmente tempestade em copo d'água da parte de gente ignorante, mal educada teologicamente falando, e com certeza com agendas políticas e ideológicas por detrás para prejudicar o Edson Nunes, porque vê nele uma ameaça, um perigo, em função aí dessas bobagens de ideologias mais à direita, mais à esquerda e pataquadas e bobagens desse tipo em geral. Sigamos. Se este for, de fato, o motivo do seu afastamento, que isso seja tratado com transparência com a comunidade, da qual ele tem cuidado tão bem durante os últimos 2 anos e meio. Olha, pedir transparência da administração da igreja em relação a essas coisas é pedir o impossível, né? Não quero nem desanimar o pessoal da comunidade da Nova Semente, mas o fato é, pedir essa transparência é uma coisa muito difícil, até para você ver, né? Já fizeram uma reunião e diz que, não, o motivo é preocupações teológicas, mas já não especifica quais são as preocupações teológicas, já demonstram que eles não têm nenhum interesse em serem específicos, nem em serem transparentes, nem em serem verdadeiramente honestos com as questões. Entende? Claro, é bom que a comunidade cobre essa transparência, essa honestidade, mas é muito difícil que a organização atenda, né? Porque a organização, infelizmente, ela é conduzida exatamente na direção de ser obscura, de ser mal feita, de ser uma coisa disse-me-disse, que ninguém sabe bem porquê, etc e tal, e tudo remonta à cabeça de gente preconceituosa, de gente ignorante, de gente que não quer ter trabalho, que está administrando a igreja e que não quer se envolver com polêmicas e coisa e tal. E aí, se o Edson Nunes está evocando polêmicas, ou o trabalho dele está evocando da parte de outras pessoas polêmicas, então é mais fácil escantear o cara do que de fato pastorear, mentorear, botar a mão na massa, trabalhar as discussões, educar as pessoas teologicamente, etc. e tal, para elas não ficarem falando um monte de bobagem, como se fala nesse contexto como um todo aí. Mas como isso daria muito trabalho, e com certeza o La Roca, o Maurício e tantos outros não querem ter muito trabalho, então é mais fácil afastar o Edson e dar uma desculpa esfarrapada qualquer, e ninguém vai ser muito honesto com isso em momento nenhum aí com a comunidade da Nova Semente, muito provavelmente. É importante ressaltar que no transcorrer da reunião, o próprio presidente da Associação Paulistana, pastor Romualdo La Roca, assegurou que o pastor Edson Nunes Júnior é doutrinária e moralmente irrepreensível. O que já é totalmente contraditório com a afirmação dada anteriormente por ele mesmo, né, supostamente, de que então tinha preocupações teológicas, né? Uma coisa muito engraçada, inclusive, isso. O fato é que a gente espera que, no mínimo, esse tipo de reunião tenha sido gravada. Porque o que o administrador da Igreja Adventista fala não se escreve. Inclusive, no processo do meu desligamento da obra e etc e tal, eu gravei todas as reuniões exatamente porque eles dizem uma coisa na reunião para tentar acalmar os ânimos e blá blá blá, e depois falam outra coisa, dizem que não falaram. Então, inclusive, essa é uma dica para qualquer um que vai tratar com o administrador da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Nunca converse com esse tipo de gente sem estar gravando esse tipo de gente. Porque aí depois, quando ele desdizer o que ele disse, aí você esfrega a gravação na cara da pessoa. Inclusive, né, muitas pessoas não sabem. Eu tenho várias gravações aí, né, dos administradores que me excluíram do ministério. E eu fico só no aguardo de um dia que eles tiverem coragem de vir a público negar o que eles fizeram e dizer que não é do jeito que eu conto, para eu esfregar áudio na cara deles. Vamos seguir. Acrescentou ainda que a liderança do pastor Edson Nunes Júnior foi marcada pela eficiência nos ofícios pastorais, transparência, cooperação com todas as requisições da Associação Paulistana. Diante disso, os líderes da Associação Paulistana nos asseguraram que o pastor Edson Nunes Júnior permanece como pastor ordenado da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Então, aparentemente, o Edson não vai ser excluído do ministério, só afastado da Nova Semente. Ok, menos mal, né? Com plenas funções, ou seja, não está de forma alguma impedido de desempenhar atividades pastorais, bem como, quando solicitado, ocupar qualquer púlpito, incluindo o da Nova Semente. Excelente, então menos mal, vamos dizer assim. É ainda importante salientar que até o presente momento, o pastor Edson Nunes Júnior não foi formalmente questionado a respeito de quais seriam as supostas preocupações teológicas, impedindo assim
que lhe seja assegurado direito ao contraditório e ampla defesa. Direito ao contraditório e ampla defesa são expressões assim que evocam em mim sentimentos muito interessantes em relação à Igreja Adventista do Sétimo Dia. Eu cobro, né, ser ouvido pela comissão que me excluiu do ministério há 6 anos. E até agora, acho que direito ao contraditório e ampla defesa não vai acontecer, não. E assim, claro, nesse caso específico aí da Nova Semente, como é uma comunidade mais poderosa, que está se colocando ao lado do pastor, pode ser que o pastor, nesse caso, tenha algum tipo de direito ao contraditório e ampla defesa. Eu tive 0 direito à defesa e ampla defesa e contraditório. Justamente por isso, enquanto estávamos pessoalmente reunidos com a liderança da Associação Paulistana, entendemos que era necessário, mais uma vez, agora pessoalmente, manifestarmos à Associação Paulistana o unânime desejo de continuarmos sob a liderança do pastor Edson Nunes Júnior. A administração da igreja não gosta desse tipo de atitude, né? O que a igreja gosta, no sentido assim, da administração, é receber da parte da Nova Semente os dízimos e as ofertas que eles angariam e que a Nova Semente calhe a boca e deixe que a administração faça o que queira. É assim que eles gostam de trabalhar. Será que esse ciclo vai ser quebrado com essa postura da Nova Semente? Acho muito difícil, mas bom, né? É bom a gente reconhecer a atitude que eles estão tendo de pelo menos tentar. Mas essa reivindicação de que o Edson Nunes permaneça na liderança da comunidade é praticamente impossível de ser acatada na prática, até porque revelaria uma queda de braço entre a organização, a instituição, a liderança e a Nova Semente e o Edson Nunes, e a organização não vai querer dar o braço a torcer, né? A corda sempre estoura do lado mais fraco. E nessa relação, o Edson Nunes e a Nova Semente são o lado mais fraco. Motivo pelo qual apelamos para que a decisão seja revista. Dificilmente será. Entretanto, mesmo diante do nosso apelo, fomos informados de que tal decisão não pertence à alçada da comunidade. Ou seja, né, a comunidade que se exploda, a gente faz o que a gente quer, diria, né, Romualdo La Rocca em toda a sua glória. E, consequentemente, em hipótese alguma, seria atendida. Em hipótese alguma seria atendida. É bem interessante a gente ver, né? Eles são super lisos na hora de justificar. Não, são preocupações teológicas. Tipo, né? Não, então deixa ele aqui. Vocês nem estão sabendo dizer qual que é a preocupação teológica. Não, em hipótese nenhuma a gente vai fazer isso. Isso revela muito, né, da falta de honestidade e transparência ao lidar com a questão. Faz-se necessário aqui lembrarmos a Associação Paulistana e a quem mais interessar possa, que a forma de governo da Igreja Adventista do Sétimo Dia, embora institucional, é representativa. À instituição é outorgada autoridade, porque se propõe representar o desejo da membresia como um todo. Olha, eu não sei se eu concordo com o que está sendo dito, não no sentido do ideal, tá? Mas no sentido real. Eu não sei se a igreja ela é representativa porque ela se propõe a representar todos os interesses. Na verdade, não é bem assim. A forma de governo é representativa porque, supostamente, nas comissões que elegem os líderes, existem representações da organização por completo, tanto do ministério, quanto dos leigos, quanto disso, quanto daquilo. Então, o presidente da associação, o secretário, o tesoureiro, sei lá o que é esse tipo de coisa, acabam que são votados por um grupo, entre aspas, representativo da igreja. Ocorre que as eleições desses cargos dentro do Adventismo do Sétimo Dia ocorrem em um ambiente muito facilmente manipulado pelas pessoas que presidem e conduzem essas comissões. Porque basicamente eles podem escolher qual delegado eles querem, qual eles não querem, e mesmo que um ou outro delegado escape mais ou menos do jeito que eles querem que seja, eles escolhem a maioria, então a maioria acaba fazendo a vontade deles. Inclusive, é muito comum dentro do Adventismo do Sétimo Dia que, por exemplo, nomes que vão atingir aí cargos de eleição, eletivos, vamos dizer assim, já sejam anunciados alguns dias, algumas semanas, ou até alguns meses anterior à votação.
Isso é muito interessante, assim, né? Não, fulano de tal vai ser presidente. Por exemplo, vou dar um exemplo, tá? Quando o Ayrton anunciou que ele ia lá para a Conferência Geral como secretário, no mesmo dia saiu uma nota, Stanley Arco, novo presidente da divisão sul-americana. Aí o Stanley veio a público dizendo, gente, isso aí é um boato que estão falando e não foi votado ainda e blá blá blá. E acho que uns 2 ou 3 dias depois foi votado e aí tava lá, Stanley Arco, presidente da divisão. Por que já se sabia disso 2, 3 dias antes? Porque eles já decidem isso nos bastidores e a comissão simplesmente, entre aspas, legitima o que eles fazem. Então, tipo assim, a forma de governo da Igreja Adventista é pseudo-representativa, via eleições fraudadas e a comunidade que se exploda. Essa aqui é a real. Esta sim que é de fato a igreja. Sim, a igreja de fato é a comunidade, mas quem de fato controla o dinheiro, que a igreja angaria, são esses homens. E aí eles acham que eles que comandam e não vocês. Simples assim. Diante disso... E não estou dizendo que isso é correto, tá? Só estou dizendo como que é na prática. Na prática, basicamente é o seguinte. Esses homens se sentem ou se pensam, se entendem legitimados pela pseudo-representação que os elege para gerenciar os dízimos e as ofertas. Como são eles que gerenciam os dízimos e as ofertas, eles decidem o que acontece na vida daqueles que vivem dos dízimos e das ofertas, tipo o pastor Edson Nunes. Então, como eles estão, tipo assim, controlando o orçamento da igreja, aí eles dizem, você não vai ganhar 10, 15 mil reais por mês para ser pastor da Nova Semente, não. Você vai gastar 10, 15 mil reais por mês para ser pastor da outra igreja ali. Acabou. Por quê? Porque eles que comandam o dinheiro da igreja. Essa é a relação. E com profundo respeito à estrutura organizacional da instituição, tendo em vista que tenhamos chegado a um impasse com a Associação Paulistana, apelamos para as instâncias superiores da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Olha, apelar para as instâncias superiores, nesse caso específico, é apelar para a própria estrutura que está pedindo a cabeça do Edson Nunes. Pode ser que o La Rocca é que tenha decidido tirar o Edson Nunes da Nova Semente? Pode, mas muito provavelmente não. Muito provavelmente foi o próprio Maurício, foi o próprio Stanley Arco, foi o próprio Ted Wilson. A gente nunca sabe, né, quem está envolvido nesse tipo de decisão. Então, se o La Rocca já está tomando essa decisão de tirar o cara, mesmo num contexto polêmico, etc, 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 é porque ele não se importa com as reações públicas. Por quê? Porque ele já está, vamos dizer assim, seguro de que os líderes dele já concordam, até mesmo foram os líderes dele que mandaram ele fazer isso. Então apelar para as instâncias superiores e nada também, mais ou menos, é a mesma coisa. A dizer, União Central Brasileira, na pessoa do pastor Maurício Souza. Maurício Souza, que piada. Divisão Sul-Americana, na pessoa do pastor Stanley Arco. O Stanley até pode surpreender, né? O Stanley está chegando agora, a gente dá um pouco do benefício da dúvida, mas ao mesmo tempo, até aqui tem sido um pouquinho como mais do mesmo. Ainda que eu acho que tenha uma ou duas ações do Stanley que tenham demonstrado que ele tem uma cabeça um pouco melhor do que o Ayrton, até porque é difícil ter uma cabeça pior do que do Ayrton, né? Então, por exemplo, a ordenação de diaconisas e anciãs e líderes de grupo já foi um avanço, vamos dizer assim, da mentalidade do Ayrton e etc e tal. E alguma coisinha ou outra, assim, por exemplo, quando ele interviu lá na Novo Tempo, em função lá dos probleminhas do Arilton de Oliveira, então já demonstra, assim, um certo nível de moralização. Falta ainda fazer algumas coisas da parte do Stanley, né? Por exemplo, retirar da presidência de uma das associações da igreja gente que foi acusada de ser vista em motel com prostituta e coisas desse tipo, para resguardar a boa reputação do ministério. Infelizmente hoje nós temos administrador da Igreja Adventista do Sétimo Dia com esse nível de histórico no seu ministério, né? E etc. Então, enquanto também o Stanley Arco não mexer nesse tipo de coisa, a gente não dá para dar muito crédito, mas quem sabe ele venha a surpreender. E a Associação Geral dos Adventistas do Sétimo Dia, na pessoa do pastor Ted Wilson. Esse aqui não vai surpreender mesmo, né? O Ted Wilson é um líder horroroso sob todas as perspectivas. E a quem mais interessar possa. Se, como nos disse o pastor Romualdo La Rocca, o pastor Edson Nunes Júnior é de fato doutrinária e moralmente irrepreensível, por que razão ele está sendo retirado da comunidade no meio do ano, às pressas, sem conversa prévia com a comunidade e desrespeitando incontáveis procedimentos do regulamento eclesiástico administrativo? Olha,
Eu espero que então vocês tenham gravado o pastor Romualdo La Rocca dizendo que o Edson é irrepreensível doutrinariamente, administrativamente. Eu espero muito que vocês tenham isso gravado para qualquer acusação posterior mostrar o áudio do presidente da associação. Não, o presidente falou que ele é irrepreensível doutrinariamente falando. Agora, essa coisa de que incontáveis regulamentos do regulamento eclesiástico administrativo foram descumpridos, eu posso estar errado, mas acho que a comunidade da Nova Semente está um pouco equivocada nesse aspecto. Eu, pelo menos, desconheço elementos da praxe da igreja que obriguem o administrador a consultar a comunidade, a dar explicações para a comunidade. É muito importante vocês entenderem. Os regulamentos da igreja, dentro desses aspectos, assim, eles têm uma função meio que tipo assim, para inglês ver, e eles só servem na prática quando o administrador que está administrando a igreja, ele quer aplicar aquele regulamento, que quando ele não quer aplicar, ele não aplica e simplesmente não acontece nada, né? Por exemplo, vamos pensar assim que lá no regulamento da igreja diga que um pastor herege tenha que ser excluído da sua comunidade. Não, mas se o administrador que está aplicando a praxe é ele mesmo um herege, e o pastor está pregando uma heresia com a qual ele concorda, ele deixa o pastor pregando a heresia com a qual ambos concordam e está tudo certo. Não tem uma força acima nessa situação para intervir e dizer, vocês dois hereges saem daí. Porque o administrador que está no comando, ele aplica a praxe ou não aplica a praxe segundo o capricho pessoal dele. Né? Por isso a Igreja Adventista, com quanto ela tem uma estrutura respeitável, até como a própria nota coloca, na prática ela é administrada de forma não respeitável, porque não tem critério, não tem coerência entre a teoria dos regulamentos e a prática dos regulamentos. É possível que exista algum regulamento que não foi seguido aí nesse caso? Até é possível, mas eu creio que muito provavelmente esteja havendo um pouco de má interpretação em relação a isso. Porque não tem nenhuma praxe no livro dos regulamentos eclesiásticos administrativos que obriga o Romualdo La Rocca a consultar a Nova Semente, a dar explicações à Nova Semente sobre por que ele vai fazer isso ou aquilo. Ele faz o que ele quiser e acabou. É com muito pesar que, na falta de quaisquer outros mecanismos disponíveis, o Conselho Administrativo da Nova Semente se vê forçado a fazer essa declaração publicamente. E declara ainda que, enquanto esse assunto não for resolvido, qualquer conversa sobre eventual transferência e instituição à força de outro pastor sênior é absolutamente impossível, insensível e inoportuna. Isso é uma coisa muito legal, assim. Que eles estão dizendo que eles estão sendo forçados a vir a público tratar essa questão pela forma como a administração trata. E é exatamente isso que acontece. Eu sou totalmente solidário ao conselho aí da Nova Semente nesse aspecto. Eu também tentei questionar internamente, tentei resolver entre nós, tentei não vir a público, eles ignoram, eles não estão nem aí, eles que mandam e acabou, até que me forçaram a vir a público com a situação. Aí a gente vem a público, aí a gente está revoltado, a gente está magoado, a gente está sendo usado pelo diabo, esse é o discurso, né? Então eles nos forçam a vir a público para que ao a gente vir a público reclamar das injustiças, dos autoritarismos, das burrices, das transgressões das praxes por parte deles, aí eles nos acusam de sermos usados pelo diabo. Então é um jogo bem desigual de poder, onde eles querem jogar a comunidade contra a gente, no caso contra o Ezequiel Gomes ou contra a Nova Semente, para dizer que eles estão corretos e nós é que estamos errados por ousarmos questionarmos eles em relação às suas motivações, às suas práticas, ao regulamento da igreja e etc, esse tipo de coisa. As decisões e o modo com que estas decisões têm sido tomadas e implementadas já machucaram muito a nossa comunidade. Por favor, não nos imponham mais dores. Olha, a administração da igreja não está nem aí com isso, de impor mais dores. Eles até dão risada, eles até gostam de exercer esse poder e impor a derrota sobre vocês para mostrar quem manda, né? É uma das partes assim da própria essência do que eles fazem, né? Para dizer que eles que mandam e vocês que obedecem. E vocês, por favor, mandem a remessa do dízimo das ofertas direitinho no final do mês.
Temos a fé e a esperança de que o Espírito vá soprar, de modo a nos ajudar a encontrarmos a melhor forma de resolvermos esse predicamento que não foi causado por nós, da Nova Semente. Perfeito, excelente. Acho que a gente não deve perder a fé e a esperança de que Deus venha intervir nestas situações, tá? Não sei se alguns dos meus comentários aqui soam um pouco ruim. Não é porque eu discordo do que o conselho está fazendo. É porque eu acho que vocês estão agindo de uma forma um pouco ingênua em alguns aspectos, mas claro que vocês são uma comunidade forte, especialmente economicamente falando. Então, é possível sim que vocês tenham alguma vitória no meio dessa questão. Mas é difícil que assim seja, e a esperança e a fé, nesse caso, de fato, tem que estar em Deus, porque, a despeito da posição privilegiada financeira da Nova Semente, eles não se importam com isso, porque no final das contas, se vocês realmente pegarem pesado contra eles nesses aspectos, aí eles querem ameaçar vocês de exclusão da igreja e etc e tal, e aí já racha a comunidade. Então, eles sempre vão andar na direção de demonstrar que eles mandam e o resto se submete. Não estou dizendo com isso que isso é certo, estou dizendo que assim é como eles agem, como eles agiram comigo, e é provavelmente como eles vão agir com a Nova Semente também. Se a Nova Semente tiver uma vitória nesse aspecto, nesse caso, vai ser um precedente muito legal, muito interessante, e a gente mantém do lado de cá a fé e a esperança de que Deus atue e isso aconteça, mas isso vai ser uma intervenção sobrenatural, porque naturalmente eles não estão nem aí para esse tipo de coisa. Obrigada. Bom, parabéns aí ao conselho, parabéns à comissão, e estaremos aguardando aí para ver onde é que tudo isso vai parar. Um abraço.